A erupção de um vulcão é um fenômeno natural, aterrorizante e ao mesmo tempo maravilhoso aos olhos humanos e que pode trazer uma terrível devastação, tal como ocorreu na cidade de Pompeia em 79 d.C. Contudo, será que uma erupção vulcânica poderia trazer consequências tão extensas a ponto de aumentar a temperatura da Terra? Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo aqueça os seus corações a ponto de vocês estarem constantemente em erupção de santa alegria. Amém? Bom, no começo desse ano aqui, de 2022, o vulcão submarino, conhecido como Tonga, ele entrou em erupção e, de acordo com uma pesquisa, ele pode ter empurrado tanta água para a atmosfera que isso pode enfraquecer a camada de ozônio do nosso planeta. Pois é. De acordo com o artigo publicado em uma renomada revista de geofísica, dados de satélites mediram a quantidade de água que foi lançada na atmosfera durante a erupção do dia 15 de janeiro do vulcão Tonga, o qual fica no fundo do Oceano Pacífico. E, embora o vulcão tenha causado um impacto na Terra que foi sentido a mais de 5.000 quilômetros de distância e, embora muitos gases tenham sido lançados na atmosfera, essa grande explosão também arremessou uma quantidade muito considerável de água para o céu, autossuficiente, meus irmãos, para chegar até a estratosfera. E, de acordo com a ciência, quando isso acontece, a água pode permanecer nessas altitudes por anos e até mesmo décadas. E, amigos, embora esse evento do dia 15 de janeiro não tenha sido incomum, a quantidade de água que foi arremessada para a atmosfera é a maior já registrada. E, na verdade, a força dessa erupção foi tão grande que não apenas chegou na estratosfera, mas a água chegou até a mesosfera, que fica uma camada acima. E, meus irmãos, de acordo com os cálculos dos especialistas, 146 teragramas de água entraram na estratosfera. Isso significa que a quantidade de água naquela camada aumentou cerca de 10%. E, como a água absorve a energia solar, os pesquisadores afirmam que isso pode causar um efeito de aquecimento na nossa atmosfera. E, sendo que quando as moléculas de água se misturam com os átomos de oxigênio, o hidróxido é produzido, isso então pode levar à redução da quantidade de ozônio que protege o nosso planeta e, consequentemente, a superfície da Terra teria sua temperatura alterada. E diz o Espírito de Profecia: durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Bom, não sabemos o dia e nem sabemos a hora e nem mesmo podemos determinar exatamente quando se completam os 6.000 anos, pelo fato de Ellen White ter citado que 4.000 anos se completaram tanto no nascimento de Jesus, no seu batismo e na sua morte. Portanto, o Espírito de Profecia apresentou essas 3 datas como tendo completado 4.000 anos de pecado nessa terra, justamente para que não pudéssemos marcar a data X ou Y para o fim dos 6.000 anos, mas tão somente poderíamos saber qual seria a geração que estaria viva quando esses 6.000 anos estivessem se completando. E como disse o próprio Jesus, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Veja, todos esses são sinais que gritam aos nossos ouvidos e que ajudam a abrir os nossos olhos para que entendamos que verdadeiramente vivemos na última geração que estará sobre essa terra antes que Jesus volte. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, meus amigos. E não apenas em uma ou outra área da sociedade, mas em todas as áreas. E por causa disso, devemos estar muito,
muito atentos a um dos maiores sinais de Mateus, capítulo 24, que na verdade foi o primeiro sinal que Jesus deu aos seus discípulos, após eles terem perguntado quando ocorreria a destruição de Jerusalém e quando viria o fim do mundo. E esse sinal, meus irmãos, é um engano. E, embora Jesus sabia que as palavras que ele proferiu iriam ser escritas e iriam alcançar o mundo todo, primeiramente, as palavras de Cristo estavam alertando seus próprios discípulos, e sendo assim, Jesus estava afirmando que a sua igreja deveria tomar cuidado com o engano. E quando vamos à carta em Éfeso, no livro do Apocalipse, a mensagem ao primeiro período da igreja, vemos que naquela época eles conseguiam distinguir aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos, mas que na verdade não eram, porque eram mentirosos. Portanto, meus irmãos, embora a igreja do período em Éfeso tenha deixado o seu primeiro amor, ainda assim, por muito tempo eles conseguiram distinguir entre os verdadeiros e os falsos representantes de Cristo. Contudo, com relação à igreja em Laodiceia, é dito que essa precisa do colírio espiritual a fim de ungir os olhos, ou seja, a igreja em Laodiceia, começando pelos anjos de Laodiceia, ou seja, começando pelos que pregam nessa igreja e que estão à frente dela, esses não teriam discernimento espiritual. E sendo assim, meus queridos, o engano é muito mais perigoso nos nossos dias do que nos dias da primeira igreja, pois no tempo dos apóstolos, os falsos ensinadores eram distinguidos pelos anjos da igreja, ou seja, pelos pastores da igreja. Mas nos nossos dias, começando pelos mensageiros da igreja e se estendendo à membresia leiga, todos estão com um sério problema de discernimento espiritual e por conta disso podemos estar olhando para todos esses sinais e não conseguindo distinguir que essa é a última geração. E também podemos estar, neste momento tão solene, chamando a luz de trevas e as trevas de luz. Portanto, irmãos, devemos buscar dia após dia o conhecimento da verdade presente, primeiramente para que saibamos que chegou a hora e que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram, e também para que não sejamos enganados e não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda do caminho. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço então a todos vocês, meus queridos, que a paz de Cristo permaneça sobre todos.